Interfaces e classes. Agora que nós já temos a estrutura básica do nosso código com as interações iniciais que conseguem renderizar as nossas tarefas e o nosso controller que consegue manter em memória os nossos to-dos e os nossos reminders, nós podemos começar a pensar um pouco no TypeScript e como podemos criar tipos customizados que irão nos ajudar a melhorar esse código. Um problema que nós conseguimos ver aqui é a parte aonde nós chamamos o render e passamos para ele uma lista. Essa lista, que nós chamamos de tasks, recebe um tipo ArrayObject, que no nosso caso é uma lista de objetos. Esse tipo é um tipo muito específico, ele é um objeto, ou seja, qualquer objeto, não somente um to-do e um reminder. Se nós tivermos um terceiro tipo de objeto que não tem nada a ver com to-do e reminders, ele também consegue entrar dentro dessa lista. Então vamos começar a trabalhar aqui em cima de uma interface. Essa interface ela vai representar aquilo que é uma task, mas essa task não vai ser nem um to-do e nem um reminder. Ela vai ser uma interface genérica que vai servir como um tipo tanto para to-do quanto para reminder, ou melhor, um subtipo de to-do reminder. Vamos então definir essa interface aqui, com o uso da palavra-chave interface. A nossa interface task. Após definir a nossa interface task, nós podemos colocar algumas propriedades dentro dela. A partir de agora, vamos começar a tentar elaborar um pouco mais o que seria o nosso to-do e o que seria o nosso reminder. Como nós estamos falando sobre uma interface genérica de to-do e de reminder, nós precisamos pensar em quais são as propriedades em comum que existem tanto para to-do quanto para reminder. Então vamos colocar aqui algumas coisas. Vamos colocar ID, ou seja, o ID da nossa task, que existe tanto para to-do quanto para o reminder, o date created e o date updated, ou seja, a data de criação e a data de atualização desse objeto. Vamos colocar também o description, porque ambos contêm a mesma propriedade. E por fim, vamos colocar um método chamado render. Mas como estamos trabalhando com uma interface, o método não terá sua implementação, ele somente terá o seu nome definido aqui. A interface ela não implementa o método, ela só define quais métodos devem existir quando uma classe implementa aquela interface. Ou seja, quando o reminder ou o to-do implementarem a nossa interface de tasks, ele será obrigado a fazer a implementação desse método chamado render. E nós iremos entender daqui a pouco o porquê esse método será muito importante. Bom, agora que nós definimos a interface que representa uma task, ou seja, nem um to-do nem um reminder, mas sim todas as propriedades em comum entre eles, nós podemos definir o que seria um to-do e o que seria um reminder. Mas para fazer isso, nós não iremos utilizar uma interface a partir de agora. Nós iremos utilizar uma classe, ou seja, tanto o to-do quanto o reminder vão ser uma classe, e essa classe ela vai implementar a nossa interface de task. Vamos começar pelo reminder. Vamos criar a classe reminder que implementa a nossa interface task. Ao fazer isso, você vê que aqui no Visual Studio Code nós temos aqui uma linha vermelha no reminder. Basicamente o que ele está reclamando é que nós estamos implementando task, ou seja, uma interface, mas nós não estamos definindo aqui dentro da classe as propriedades que a nossa interface diz que nós devemos ter. Aqui para mim, eu posso clicar em Quick Fix e colocar aqui Implement Interface, ou seja, implementar a interface task. Ao fazer isso, nós temos aqui as mesmas propriedades que nós tínhamos lá na nossa interface, mas nós temos também o nosso método render, que neste caso aqui não é somente uma definição, ele tem a sua implementação. Bom, o método render, ele basicamente vai servir no futuro para a gente conseguir definir como um reminder e como um to-do deve aparecer na tela. Por enquanto, nós vamos fazer algo bem simples aqui. No lugar de jogar esse erro, nós iremos basicamente retornar uma string, ou seja, nós iremos continuar usando o JSON.stringify, mas nós iremos fazer isso aqui dentro do render. Algo muito importante de se reparar aqui é que o JSON.stringify recebe this. This nada mais é do que a referência da nossa classe, ou seja, a instância do objeto que nós criamos. Como você pode ver, eu salvei, e nós temos aqui alguns erros. Isso por enquanto é normal, porque o nosso código não está pronto. Ainda temos algumas coisas para definir dentro da nossa classe. Temos aqui o ID, o date created, o date updated e o description. Todos eles são propriedades, e essas propriedades precisam receber um valor padrão quando essa classe inicializar. Então vamos colocar aqui o ID string vai receber um ID nulo por enquanto. O date vai fazer algo muito parecido, mas nós vamos colocar somente um new date. Vamos fazer o mesmo para o date updated e vamos fazer o mesmo para o description, recebendo um string vazio. Bom, agora que nós já implementamos a nossa
task dentro do nosso reminder, nós precisamos pensar em mais algumas coisas, que são as coisas específicas do reminder, aquilo que só funciona para o reminder e não para o to-do. Vamos colocar aqui mais duas propriedades para fazer esse exemplo. Como a gente tinha no exemplo do to-do anterior, aquele objeto que era muito mais simples, ele tinha uma propriedade chamada date, que só funciona para o reminder. Então vamos definir essa data aqui. Vamos criar aqui o date, também do tipo date, e ele vai iniciar com o valor new date. E vamos colocar mais uma propriedade para deixar esse exemplo um pouco mais complexo e mais real também. Vamos colocar aqui uma propriedade chamada notifications, que nesse exato momento vai ser do tipo array de string, ou seja, uma lista de textos. E vamos colocar aqui somente, por exemplo, o valor email. Ao salvar, não temos mais os 4 erros que tínhamos antes. Afinal, a nossa interface está implementada em reminder e ela está completa. Bom, estamos quase prontos para começar a trabalhar com a classe reminder. Para continuar, nós precisamos criar um método construtor. Afinal, quando nós formos criar um reminder, nós precisamos de uma forma de customizar esse reminder durante a criação dele. Então vamos criar aqui o método construtor com a palavra-chave constructor. Esse método construtor vai receber aqui alguns parâmetros, que são os parâmetros que nós queremos customizar durante a criação do objeto. Nós vamos colocar basicamente a descrição, o description, vamos colocar também o date, que é a data que o usuário passa, na qual ele quer ser lembrado sobre esse reminder, e vamos colocar o notifications. Então vamos colocar aqui os parâmetros. Dentro do construtor, nós vamos passar então as propriedades que foram passadas para o construtor. Bom, se você está se perguntando o que são notifications, como eu falei, nós estamos colocando algumas propriedades a mais dentro da classe reminder para entender melhor como funciona a questão de uma interface ser implementada dentro da classe e quais são as diferenças das propriedades que são derivadas dessa interface e das propriedades que pertencem somente a essa classe. Mas notifications dentro do contexto do nosso sistema vai ser aonde o nosso usuário vai receber a notificação sobre aquele reminder quando aquela data chegar. Ou seja, no exemplo que nós temos aqui, por enquanto, o notifications tem o valor de e-mail por padrão. Ou seja, quando a data do reminder chegar, o usuário receberá um e-mail com a notificação daquele reminder. Por enquanto, a nossa classe reminder está pronta. Vamos trabalhar um pouco em cima da classe do to-do. Vamos fazer algo muito parecido. Vamos criar a classe to-do e implementar a classe task. E, mais uma vez, podemos chamar o quick fix do VS Code e pedir para implementar a classe task. Dentro do render, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós iremos retornar o JSON.stringify this. Por enquanto, o render tanto do to-do quanto do reminder é o mesmo. Iremos renderizar o objeto, ou seja, também a saída que nós veremos no navegador é algo muito parecido. Mas nós iremos entender melhor esse método render daqui a pouco, no momento em que nós iremos criar uma definição diferente de como um to-do deve ser mostrado e de como uma definição. Por enquanto, o método render mostra a mesma coisa, JSON.stringify this, ou seja, do objeto, que por enquanto é o mesmo, tanto para to-do quanto para reminder. Daqui a pouco, mais para frente, nós iremos entender por que nós precisamos desse método, porque a implementação dele será alterada e nós iremos mostrar um to-do e um reminder de uma forma diferente. Mas por enquanto, a implementação igual será mais do que o necessário para atingir o objetivo dessa aula, que é criar as classes que conseguem especificar melhor os tipos de um to-do e de um reminder. Bom, agora que nós já implementamos a nossa task, nós ainda temos que implementar as propriedades dela, a mesma coisa que nós fizemos para reminder. Mas aqui nós iremos criar também uma propriedade que vai pertencer somente ao to-do, que no nosso caso é o done, a mesma propriedade que nós tínhamos naquele objeto bem mais simples. E nós precisamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para o reminder, inicializar as propriedades daquela interface e criar o nosso método construtor. Dentro do método construtor do to-do, nós vamos passar somente o description, ou seja, ele irá receber somente uma propriedade. Pronto, nós temos então a definição de um tipo customizado que seria um to-do e que seria um reminder. E ambos implementam uma interface, a interface que nós criamos, que é a interface task. Agora que nós já temos a nossa classe to-do e a nossa classe reminder criadas e ambos implementam a nossa interface task, nós podemos então alterar um pouco a nossa view e o nosso controller para que eles tenham tipos mais específicos e o autocomplete do nosso código seja muito mais poderoso do que antes, e também o nosso entendimento sobre esses objetos começa a ser muito mais específico. Então vamos lá, vamos então para as nossas duas constantes, a de to-do e a de reminder. A partir de agora, nós não vamos mais ter to-do sendo um objeto fixo, nós iremos criar por enquanto o nosso to-do a partir da nossa classe. Então vamos chamar a nossa classe com a palavra-chave new, e podemos passar para esse to-do a description, que é um texto. E vamos fazer o mesmo para o reminder. Vamos remover o reminder que nós tínhamos e chamar o new
o reminder e passar para o reminder as propriedades da qual ele precisa para ser construído. Se passarmos o mouse em cima do reminder, nós podemos ver aqui, ele espera uma description do tipo string, um date do tipo data e o notifications, que é uma lista de strings. Então vamos colocar aqui a nossa description, vamos colocar a nossa data, só que agora sendo do tipo date, então vamos por enquanto somente dar um new date e por fim vamos passar o notifications, que é uma lista de strings. E vamos passar por enquanto o mesmo valor, e-mail. Ao fazer isso, estamos criando o to-do e o reminder através das nossas classes. Mas ainda falta uma alteração, a alteração do array_object, a nossa lista de tasks, tanto no método render quanto dentro do nosso controller. Então dentro do nosso render, nós podemos dizer aqui que ele vai ser um array de tasks, ou seja, um array de task. Nós precisamos colocar somente task, porque a nossa interface não está no plural, mas a nossa array de tasks passa a ser então a nossa lista de tarefas. Isso cria dentro do código uma habilidade muito importante, o fato de que o nosso array continua recebendo objetos, mas ele não consegue receber objetos que não implementam a nossa interface task, ou seja, nós garantimos que todos os objetos dessa lista serão ou to-dos ou reminders, ou no futuro, se nós implementarmos a nossa classe task em um outro objeto, ele também conseguiria entrar ali dentro, mas nós conseguimos garantir que objetos quaisquer que não implementam a nossa interface não conseguem entrar dentro deste array. Assim conseguimos garantir também que as nossas tasks, elas vão conter aquele método muito importante, o método render. E a partir de agora nós iremos remover então o nosso json.stringify e chamar task.render, ou seja, cada task vai saber como renderizar na tela. Então vamos para o nosso controller e fazer a mesma coisa. Como você pode ver, agora dentro do view.render está vermelho, o tasks não conseguem mais passar para render. Por quê? Agora nós temos um tipo diferente. O array do nosso controller é do tipo object, só que ele deve ser do tipo task. Então vamos fazer o mesmo. Vamos colocar aqui um array de task. Ao fazer isso, nós estamos dizendo mais uma vez que essa lista não pode conter objetos que não implementam a nossa interface, garantindo aqui uma segurança que todos os objetos que serão passados para o método render vão implementar a nossa interface e vão ter o nosso método render, que nós chamamos aqui, para conseguir renderizar aquela task. Bom, agora que nós temos o nosso código, as nossas alterações prontas, vamos de volta para o navegador e ver como tudo ficou. Mais uma vez, temos aqui o nosso formulário. Se eu clicar no botão de submeter, ele vai colocar aqui que o description é obrigatório. Então vamos digitar aqui um valor qualquer. E ao submeter, nós vamos ver então o nosso to-do e o nosso reminder. Mas dessa vez, eles são objetos bem mais complexos. E eles contêm as propriedades que nós definimos tanto na interface quanto dentro de cada uma das classes. Os nossos tipos customizados, nós estamos prontos para avançar e melhorar ainda mais esse código.